Após a vitória contra o Cuiabá por 2-0 na Arena no final de semana, o técnico Renato Portaluppi voltou a soltar algumas indiretas, Meneghetti, algumas cornetas para aqueles que dizem que ele não treina o time. E sobre a escalação que mais uma vez foi mudada, modificada pelo técnico Renato Portaluppi e deu resultado dentro de campo, ele citou algumas vozes do além para quem sabe escalar essa equipe e a gente acompanha agora. Hoje nós usamos já dois esquemas diferentes, entendeu? A gente começa um, durante a partida a gente coloca outro. Que eu sempre falo para vocês, o importante é a gente ter o plano A, plano B, plano C, até plano D. Você vê que nos últimos 3, 4 meses a voz do além falou, o Renato faz isso, faz aquilo, entendeu? Eu tenho feito o que a voz tem me falado, entendeu? Na parte tática, e tem dado certo. Para a gente mudar ou não, vai depender dessa voz do além. Se ela continuar me iluminando, eu vou por ela. Tem dado certo, entendeu? Mas o importante é a gente ter essas 3, 4 opções. Renato aderindo ao espiritismo, Ribeiro Neto. Pois é, mas aí tá aqui, eu fico muito à vontade para falar, porque eu sempre fui um grande crítico do Renato a respeito de cardápio tático, né? Como é que é? Autorismo? Autoria? Autoral, mas é que eu queria usar um... Bom, enfim. Vocês entenderam? Não se atrapalha com o português. Não vamos fazer isso, né? Ainda mais nesse momento kardecista do programa aqui. Não há dúvida. Então, assim, ó, cara, eu tenho dito para vocês que por mais que ele já tenha ganho títulos importantes, esse é o principal trabalho do Renato como treinador de futebol. E por quê? E até por uma necessidade, eu diria, ele já começou tendo que fazer um time totalmente novo, né? Ele não herdou nada, ele mudou, ele começou do zero. E a gente tem que reconhecer que neste ano, eu não sei se 2 ou 3, tá? Agora também me ajuda, tá? Depois. Ele já mudou o sistema tático da equipe 4 vezes. Ele foi encontrando soluções. Exatamente. E ele encontrou soluções. Então, e eu fico muito à vontade porque eu fui crítico lá atrás. E eu reconheço os méritos do Renato como técnico. Por que tu fica mais à vontade que tu foi crítico lá atrás? Não fui crítico lá atrás e ficou à vontade também. Porque eu era... criticado. Não é, Meneghel. Eu estou dizendo que eu era muito criticado por criticá-lo. Que é normal isso acontecer quando a gente fala de Renato. Não tem problema. Então, como eu critiquei, porque eu acho que merecia, agora eu elogio porque acho que merece. Tá bem. Mas, gente, assim, nós todos, tá? Nós, imprensa do Rio Grande do Sul, criamos um conceito sobre o Renato, treinador de futebol, até este ano. O conceito era, o Renato é um grande cara de vestiário que faz os jogadores jogarem por ele, mas ele não é um treinador que monta equipes, né? Ele não tem método. Nós, inclusive, estabelecemos uma verdade, que eu não sei de onde nós tiramos, de que o time campeão dele de 2016, 2017 era o time do Roger, que ele fez pequenos ajustes. Aqui nesse programinha. Não, mas aqui, ó, eu vou dizer, eu também estava nessa, tá? Eu ainda acho isso. Então, assim, aí o Renato, que ouve isso durante 4 anos, começa este ano com todos nós dissemos, agora eu quero ver o desafio do Renato. O Renato agora vai ter que, quando o Guerra contratou todo mundo, Renato vai ter que montar um time do zero. Agora eu quero ver, vai se atrapalhar. De repente ele não só monta o time, como vai durante a temporada encontrando soluções estritamente autorais. Tu acha que eu vou condenar o Renato por dar uma letra numa coletiva em relação a tudo que ele ouviu? Se eu sou ele, eu já tinha chutado balde pra tudo, que tinha dado nome de todo mundo chutando balde. Renato tá certo, cara. Renato provou pra todo mundo que todo mundo tava errado e que ele é um treinador que também sabe montar time. Deixa ele. Eu quero corroborar com o seu discurso. Eu queria que ele desse o nome e o sobrenome. Porque daqui a pouco Chico é muito vago. Então ele dá o nome e o sobrenome. Diogo Rossi. Há uma coisa importante, Meneghetti, nesse processo todo da carreira do Renato, que é a construção do personagem, né? O Renato, ele é um personagem da bola. Obviamente que ele é um grande treinador e a gente não pode desmerecer isso, apesar do trabalho constante que o Ribeiro faz aqui no programa para desmerecer o Renato como treinador. No G4 do Campeonato Brasileiro existem 4 técnicos, 3 estrangeiros e 1 brasileiro. Curiosamente, o técnico Renato Portaluppi, que não chegou no Grêmio por acaso, já havia sido campeão quando chegou no Grêmio. Então, o título que tanto ele cobra, o Ribeiro, por exemplo, de outros treinadores, o Renato já tinha. O Renato chega aqui e ele só engrandece a sua carreira. Eu sei que muito se fala do trabalho empírico que o Renato faz no futebol, e isso, né, gente, eu acho que é mais a construção do personagem dele. Né, o personagem Renato, que tem costas largas para apanhar,
Por exemplo, apanhou ontem, leve, vai apanhar nos próximos dias, talvez nem vá pela folga que deu aos jogadores, mas curiosamente os técnicos estrangeiros deram até mais folga aos seus jogadores do que o Renato. Mas o Renato tem que apanhar mais do que os outros. Talvez é o tamanho dele, né? O tamanho dele como treinador que faça ele apanhar desta forma. Todos os trabalhos do Renato no Grêmio foram bons. Todos? Todos. Não tem um trabalho ruim. Se desgastaram com o passar do tempo. Uns foram melhores do que outros, mas todos foram bons. Ele sempre deu resposta quando foi treinador do Grêmio.